Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja está alegre nessa noite? A Bíblia fala que quem está alegre canta, né, irmãos? Mas eu creio que quem está alegre também glorifica o nome do Senhor sem cessar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você nessa noite, que trouxe a sua Bíblia, se colocar sobre seus pés, abrir comigo no livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 8, a partir do verso número 40. Livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 40. Os irmãos acharam? Vai dizer assim: assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo, pois todos o estavam aguardando com ansiedade. Eis que aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam. Nas proximidades estava uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda do seu manto, quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: mestre, a multidão se aglomera e te exprime, e ainda assim deseja saber quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou o poder. Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar despercebida, aproximou tremendo e prostou-se aos pés de Jesus. E diante de todo o povo declarou o motivo pelo qual tocara daquela maneira e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou, vai-te em perfeita paz. Falando ele ainda, quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, informando: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: não temas, tão somente crê e ela será salva. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão e todos choravam e se lamentavam por ela. Diante disto, Jesus os encorajou: não pranteeis, ela não está morta, mas dorme. E muitos zombavam dele, pois tinham certeza de que estava morta. Entretanto, ele a tomou pela mão e em voz alta lhe ordenou: menina, levanta-te. Imediatamente o espírito dela retornou, e no mesmo momento ela se levantou. E ele mandou que lhe dessem algo a comer. Os pais da menina ficaram maravilhados. Contudo, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que se passara ali. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, vou deixar que eu coloque aqui, tá bom? É um texto, meus irmãos, bastante, creio que a igreja toda se conhece. Um texto maravilhoso da parte do nosso Deus, cujo texto, meus irmãos, vai se passar ali na cidade de Cafarnaum. Interessante de nós notarmos primeiramente neste texto, meus irmãos, é que o Senhor estava indo numa missão
que estava indo até a casa de Jairo. Só que no meio do caminho, o Senhor, digamos que foi interrompido por conta de uma mulher que tocou em suas vestes. E eu percebi, meus irmãos, uma coincidência aqui nesses dois textos, que é o seguinte: a Bíblia fala que a filha de Jairo tinha cerca de 12 anos, e 12 anos também era o tempo que aquela mulher estava sofrendo com aquela enfermidade. E eu comecei a meditar nesta palavra, meus irmãos. O Senhor trouxe ao meu coração uma analogia, e eu quero compartilhar com os irmãos, porque eu fiquei pensando, meus irmãos, como é uma linha do tempo, né? Para os irmãos que não sabem, uma linha do tempo nada mais é que um período que nós podemos considerar, onde durante este período vão ocorrendo diversos eventos na vida de uma pessoa. Eu comecei a meditar, meus irmãos, que nos 12 anos que se passou, ou seja, tal coincidência da idade da menina com o tempo que aquela mulher estava lutando, os 12 anos para trás, para aquela mulher, foram 12 anos de sofrimento. E os 12 anos para trás, na vida de Jairo, foram anos de alegria, porque a sua filha nasceu, a sua filha cresceu, até aquele momento, a sua filha estava em plena saúde. E é interessante, meus irmãos, que nós falamos desta linha do tempo, uma linha que ocorre diversos tipos de evento. Para a mulher foram tristezas, para o homem foi alegria. Mas a maior coincidência da vida daquelas pessoas é que o Senhor, em um certo momento, vai encontrar eles em determinado momento da sua vida. O Senhor vai passar por aquela cidade, meus irmãos, não por acaso, porque nós sabemos que o Senhor, meus irmãos, por onde Ele passava, Ele não passava por acaso. O Senhor sempre passava porque alguém estava precisando de algo da parte do nosso Deus. E nessa noite, meus irmãos, eu quero que você já creia em nome de Jesus que você não está aqui por acaso. O Senhor está aqui unicamente por sua causa, porque você se dispôs a marcar esse encontro com o Senhor nesta noite. Mas, meus irmãos, a história, meus irmãos, ela começa um pouco antes. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei até um pouco assim, imaginando a vida daquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue. A palavra do Senhor fala, meus irmãos, que aquela mulher gastou tudo o que ela tinha. Ou seja, subentende que aquela mulher talvez tinha alguma coisa, seja umas economias, ou talvez era herdeira de alguma coisa. Mas a palavra do Senhor fala que ela gastou tudo com todos os médicos e ninguém foi capaz de poder curar a doença que aquela mulher tinha. E o interessante, meus irmãos, que me fez pensar é que aquela mulher possivelmente ela andou por diversas cidades ali na região, porque a Bíblia fala que ela gastou tudo com diversos médicos. Então eu entendo, meus irmãos, que ela ia em diversas cidades, talvez consultar com os melhores médicos daquela cidade. Talvez aquela mulher consultava até os magos, as pessoas que faziam diversos tipos de coisas, os bruxos, mas ninguém era capaz de ajudar aquela mulher. E eu fiquei, meus irmãos, muito meditando nesta palavra. O Senhor foi colocando algo no meu coração. E quem sabe, meus irmãos, aquela mulher, enquanto ela andava naquelas cidades, aquela mulher talvez fez diversos tipos de amizade. Talvez aquela mulher conheceu pessoas que também eram doentes, pessoas que estavam buscando algum tipo de cura, mas ninguém era capaz de ajudar aquelas pessoas. E eu fiquei pensando, meus irmãos, que talvez uma das pessoas que aquela mulher podia conhecer são pessoas também que apareceram nas Escrituras, que o Senhor também operou milagres. Talvez aquela mulher um dia estava passeando na cidade, depois de muito ela gastar tudo que ela tinha, aquela mulher talvez estava sem esperança. Talvez aquela mulher um dia ela encontra uma mulher que talvez ela conhecia de uma longa data, uma mulher que talvez poderia ser amiga dela, que a palavra de Deus vai nos falar, que no caso é a viúva de Naim. Talvez aquela mulher chega para a viúva e fala assim: olha, eu fiquei sabendo que o seu filho morreu, fiquei triste por conta disso. Talvez aquela viúva fala para ela assim: olha, meu filho realmente tinha morrido, mas aconteceu um milagre, que eu estava indo fazer o sepultamento do meu filho e apareceu um homem que eu nunca vi na minha vida. Ele simplesmente tocou no corpo do meu filho e meu filho foi ressuscitado naquele momento.
E talvez aquela mulher do fluxo de sangue, meus irmãos, ela ficou assim, pensando, mas quem é este homem que você conheceu? Eu quero falar sobre ele. E talvez a mulher falou, olha, ele apenas passou, eu não tenho mais notícia dele. E talvez, meus irmãos, a mulher do fluxo de sangue continuou andando, e de repente ela se depara com um homem que talvez ela conhecia muito bem, que a Bíblia vai dizer que era um homem que outrora era carregado por 4 de seus amigos. E quando aquela mulher talvez presencia aquele homem andando, ela fala, mas o que aconteceu? Você não era paralítico? Talvez aquele homem fale, eu era paralítico, mas um dia um tal Jesus de Nazaré encontrou comigo, e a partir daquele dia eu comecei a andar. A partir do momento que aquele homem encontrou na minha vida, as coisas mudaram. Talvez, meus irmãos, a mulher do fluxo de sangue ficou atônica, querendo conhecer quem era Jesus, quem era. E aquela mulher começa a procurar o Senhor, começa. E quando o Senhor, meus irmãos, ele está na cidade de Cafarnaum, ele chega na cidade, como sempre a Bíblia fala, que a multidão oprimia, a multidão queria estar perto do nosso Deus, mas a palavra de Deus fala que um certo mestre da sinagoga, por nome Jairo, ele vai até Jesus. E se nós formos parar para poder pensar, meus irmãos, quem era Jairo? A Bíblia fala que Jairo era um príncipe da sinagoga. Naquela altura, um príncipe da sinagoga era uma pessoa que dirigia um culto que ocorria na sinagoga, era uma pessoa que encarregava as pessoas da oração, uma pessoa que trazia a palavra de Deus para aquelas pessoas. Aí eu fiquei pensando, meus irmãos, Jairo era uma pessoa que de uma certa forma conhecia Deus, porque ele ministrava o que estava escrito para as pessoas. E eu fiquei pensando que nas nossas vidas, muitas das vezes, nós não podemos contentar com aquilo que nós lemos, nós também precisamos ir atrás do Senhor para termos um encontro real com o nosso Deus. Porque nós falamos, é maravilhoso, nós falamos palavras bonitas, falamos que Jesus é isso, mas se nós não entendemos que nós precisamos em um certo momento da nossa vida encontrar com o nosso Senhor, para que nós possamos testificar todas essas palavras que nós lemos, meus irmãos, nós precisamos ir atrás do Senhor, conhecer quem é Deus verdadeiramente. Aleluia. E como eu falei para os irmãos agora há pouco, meus irmãos, 12 anos era uma coincidência naquelas duas vidas. Jairo tinha uma filha de cerca de 12 anos, onde foi muita alegria para a vida dele. Aquela mulher, 12 anos, sofrendo com a hemorragia que nada poderia curar ela. Mas o lindo da história, meus irmãos, é que Deus reserva o mesmo dia para ele marcar um encontro tanto com aquela mulher quanto com aquele homem. E um detalhe que, se nós formos parar para poder pensar, meus irmãos, Jairo, ao contrário da mulher, Jairo recorre primeiramente ao Senhor como seu escape, e a mulher não, a mulher primeiro ela perde tudo o que ela tinha para ir até o Senhor. Mas o mais importante nas nossas vidas, meus irmãos, é nós entendermos que há situações na nossa vida que é só recorrendo ao nosso Deus para resolver os nossos problemas. Há situações na nossa vida, meus irmãos, que nós podemos ir aqui, ir ali. As pessoas não vão nos ajudar, talvez é porque elas realmente não podem, porque há coisas que só cabe ao Senhor operar sobre as nossas vidas. Há situações na nossa vida que só o Senhor é capaz de fazer, meus irmãos. Aleluia. E quando, meus irmãos, aquela mulher, ela toca Jesus, na mesma hora o Senhor sente que algo diferente aconteceu. O Senhor sente, meus irmãos, que sai poder dele naquele momento que ela toca. Aí eu parei para poder pensar uma coisa. Muitas pessoas tocavam Jesus, diversas pessoas tocavam. Não sei se os irmãos já viram, quando um certo artista está num certo local, o que as pessoas procuram fazer? Tocar nele, quer tocar. E assim também era com Jesus, mas só o toque da mulher é que despertou a atenção de Jesus. E eu fiquei pensando, meu Deus, por quê? Entre milhares de pessoas tocando o Senhor, mas só o toque daquela mulher é que fez a diferença no Senhor. E o Senhor falava ao meu coração, meus irmãos, e eu entendi muito bem que aquela mulher outrora ela gastou todas as suas riquezas materiais e não conseguiu resolver nada. Mas quando ela junta toda a sua riqueza espiritual, que é a sua fé, para tocar o Senhor, ali ela encontra um resultado instantâneo.
A primeira coisa, meus irmãos, o primeiro recurso espiritual que ela vai é colocar a sua fé para tocar em Jesus. Imediatamente a sua doença é curada naquele momento. Portanto, meus irmãos, se nós não tivermos tamanha fé para nós se aproximar do Senhor e crer que Ele é capaz de nos ajudar nas nossas necessidades, para crer que Ele é o nosso Salvador, meus irmãos, nada vai acontecer. Milhares de pessoas tocavam o Senhor e nada acontecia, mas quando uma pessoa que teve fé tocou com sinceridade e com fé, no mesmo instante, a Bíblia fala que saiu virtude do Senhor para curar aquela mulher. Portanto, meus irmãos, não adianta nada, meus irmãos, nós estarmos aqui falando, eu creio em Jesus, mas se nós não tivermos fé para crer que verdadeiramente o Senhor se faz presente nesta casa, para crer que o Senhor verdadeiramente opera milagres, para crer que o Senhor verdadeiramente transforma as vidas, para crer que verdadeiramente o Senhor ainda liberta cativos das mãos do inimigo, a nossa fé tem sido em vão. Mas a partir do momento que nós cremos, meus irmãos, que o Senhor é poderoso para fazer todas essas coisas, as coisas começam a acontecer de uma forma diferente na nossa vida. Aquela mulher ficou 12 anos com aquela enfermidade, mas o dia que aquela mulher ela entendeu que ela tinha fé, que ela estava diante de alguém que poderia ajudar ela, na primeira oportunidade que ela tem, ela consegue tocar nas vestes do Senhor e receber o seu milagre naquele momento. Só que a história não para por aí, né, meus irmãos? E é interessante que eu falei para os irmãos agora há pouco, que o Senhor, por onde Ele passava, Ele tinha um propósito. E se nós formos até analisar, o Senhor já estava em Cafarnaum, estava ali operando milagre na vida daquelas pessoas. Só que outrora, meus irmãos, antes do Senhor chegar em Cafarnaum, o Senhor estava na terra dos Gadarenos, e a palavra do Senhor fala que ali saiu um demônio, um homem que tinha um espírito de demônio no seu corpo ao encontro dele. E é interessante, meus irmãos, a palavra, porque a Bíblia fala que aqui o próprio demônio que estava na vida daquele homem, ele chega para o Senhor e fala: que tenho eu contigo que você vem aqui me atormentar? Aí nós paramos para poder pensar, meus irmãos, se nós pensarmos pela lógica, talvez o certo, talvez era o inimigo querer não chegar perto de Jesus, porque ele já conhecia o poder que estava no nosso Deus. Ou seja, o diabo ele sabia que de uma certa forma ele seria expulso pelo nosso Senhor, mas ainda assim ele chega perto do Senhor. Então eu quero que você creia nesta noite, que dependente da sua vida pode estar ruim, sua vida pode estar o que for, mas quando o Senhor está presente, ainda que o inimigo esteja no lugar, o poder que o Senhor tem é muito maior, que o Senhor vai expulsar, ainda que esteja perto, mas o Senhor está presente, ainda que o diabo queira fazer aquilo com a sua vida, mas não, a força que te puxa para perto do Senhor é muito maior. E o Senhor, meus irmãos, ele vai expulsar aquele demônio, aquela legião de demônios que estava naquele homem. A Bíblia fala que aqueles demônios vão entrar nos porcos, e os porcos vão para uma ribanceira abaixo. E Jesus, naquela altura, ele sai correndo daquela cidade, ele entra no barco, ele enfrenta aquela tempestade, salva ali os discípulos e chega em Cafarnaum para ter essa história que nós estamos contando. Só que Jesus, meus irmãos, como eu falei, ele estava indo para a casa de Jairo, porque Jairo precisava do Senhor na sua casa. Só que a mulher, de uma certa forma, ela interrompe. O Senhor para, o Senhor conversa com ela, e aquele período de tempo, que nós não sabemos quanto tempo que foi, alguém chega para Jairo e fala: olha, não precisa incomodar mais o mestre, a sua filha morreu. Aí eu parei para poder pensar, meus irmãos, as pessoas que chegam para Jairo para falar que a filha dele morreu, é as mesmas pessoas que acabaram de testemunhar o milagre que o Senhor fez na vida daquela mulher, curando ela de uma enfermidade de 12 anos. E eu fiquei meditando, meus irmãos, onde está a fé das pessoas? Onde que se encontra?
Porque as pessoas acreditavam que o Senhor era capaz apenas de curar ela da sua enfermidade, mas não era capaz de crer que o Senhor poderia trazer ela de volta à vida. Pessoas que muitas das vezes ouviram falar que o Senhor já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. Pessoas que ouviram falar que o Senhor tinha feito isso, tinha curado o paralítico, tinha feito isso, mas a pessoa chega para Jairo e fala: olha, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Agora eu quero que você pense comigo, igreja, qual foi a cabeça de Jairo naquele momento? Certamente o lado de Jairo, mano, ele deve ter ficado abatido, saber que a sua filha morreu, e agora? Só que o que me faz pensar, meus irmãos, o que me faz crer que Jairo, ainda assim, ele sabia que para o Senhor não existia problema pequeno e problema grande. A filha podia ter morrido, mas o dono do milagre continuava ainda ali. A filha podia ter morrido, mas ele ainda estava diante do nosso Deus. A filha podia ter morrido, mas a sua fé continuava intacta, porque ele cria que se Deus era capaz de curar ela em vida, Deus também era capaz de trazê-la de volta à sua vida. Portanto, meus irmãos, na nossa vida, mediante as situações, às vezes nós achamos que certas situações não tem mais jeito, que parece que não tem mais esperança. Não pense assim. Creia sempre numa coisa. A palavra do Senhor é bem enfática quando ela fala que o Senhor, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. E em contrapartida, meus irmãos, a palavra do Senhor ainda fala que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E mediante estas palavras, meus irmãos, eu creio que se o Senhor, ele operou maravilhas, ele operou milagres para aquelas pessoas, o Senhor continua operando. Porque o ponto para que Deus operasse na vida daquelas pessoas foi o ponto que justamente o Senhor passava naquela cidade, que o Senhor, ou seja, dependia do Senhor pessoalmente passar. Mas a palavra do Senhor fala que hoje o Senhor está cheio de glória e o Senhor é onipresente. Hoje o Senhor não precisa passar por aqui, hoje o Senhor se faz presente aqui nesta igreja. Hoje o Senhor você não precisa mais talvez esperar que o Senhor está a 50 quilômetros, não. Hoje o Senhor se faz presente, hoje o Senhor está conosco aqui nesta noite. Portanto, meus irmãos, tudo que se vai se basear mediante a minha fé e a sua fé. Se você também tiver a fé que aquela mulher teve de tocar em Jesus para receber o seu milagre, creia que você também pode tocar no Senhor. Creia que você também está vendo o Senhor aqui nesta noite. Creia que o Senhor pode fazer algo pela sua vida. Creia, meu irmão, creia, simplesmente creia. Não faça como aquelas pessoas que chegaram para Jairo e falaram: a sua filha morreu, não tem mais jeito. E quando o Senhor vira para Jairo, o Senhor vai confortar o coração de Jairo. Fala: olha, não temas, apenas crê que ela será salva. Aí essa palavra de Jesus talvez nos arremete o seguinte: quando nós falamos de salvação, talvez nos faz levar a pensar, meus irmãos, que beleza, a pessoa morreu, então seja, ela vai ser salva. Mas a palavra do Senhor é: creia que ela vai ser salva. E eu aprendo com isso, meus irmãos, é que o Senhor, ele não quer simplesmente operar um milagre na sua vida, ele quer salvar a sua vida também. O Senhor, ele quer fazer muito mais do que você está pensando. Talvez o seu milagre é uma coisa, mas o Senhor está pensando muito além para a sua vida. O desejo, a vontade do nosso Deus é que a sua vida seja salva. A vontade do nosso Deus é que você creia para que você um dia esteja morando com Ele na glória. E quando, meus irmãos, o Senhor chega na casa de Jairo, aí o Senhor olha para a menina estava morta, e o Senhor fala assim: não temas, porque ela está apenas dormindo. Não temas, está apenas dormindo. E um detalhe, meus irmãos, é que a Bíblia fala que o Senhor, ele vai entrar no quarto daquela menina, e ele vai entrar apenas com Pedro, com Tiago, com João e com os pais da menina.
Aí os irmãos me perguntam, mas por que o Senhor quis entrar com apenas eles? Sabe por causa de quê? Porque quando o Senhor falou que a menina estava dormindo, as pessoas zombavam. Quando o Senhor falou que a menina não estava morta, as pessoas riam da palavra do Senhor. Então, meus irmãos, o que adiantaria o Senhor deixar aquelas pessoas presenciarem se aquelas pessoas sequer criam na palavra do Senhor? Então, o que eu aprendo com isso, meus irmãos, é que o Senhor, Ele quer compartilhar os milagres somente com aqueles que creem na sua palavra. O Senhor, meus irmãos, Ele quer compartilhar somente com aqueles que estão crendo na sua palavra. Porque não adianta nada, volto a repetir, nós falamos, mas nós não cremos na palavra, nós não cremos no poder do Senhor Jesus, meus irmãos, nada vai acontecer na nossa vida. Os irmãos entendem, meus irmãos, como que a nossa fé, por isso que a Bíblia fala que pessoa que tiver fé do tamanho do grão de mostarda, ou seja, é capaz de mover montanhas. Ou seja, muitas pessoas não tinham fé, mas a pequena fé que os pais daquela menina tinham no Senhor, a pequena fé que os seus discípulos tinham, foi suficiente para operar o milagre. O Senhor chama aquela menina pelo nome, o Senhor manda ela se levantar, e a Bíblia fala que no mesmo instante aquela menina consegue ouvir o chamado do nosso Deus. Ouvir o chamado do nosso Deus. Eu não sei se você está entendendo esta mensagem nesta noite, mas o Senhor está chamando você nesta noite também. Você que porventura talvez está dormindo, você que porventura talvez para as pessoas lá fora você está morto, talvez para muitos você já não tem mais jeito, a sua vida morreu, mas nesta noite o Senhor está chamando você pelo nome. Nesta noite o Senhor está te pegando pela mão. Nesta noite o Senhor está te chamando para uma nova vida, e nesta noite o Senhor está querendo salvar a sua vida. Ele não quer apenas fazer o milagre que você tanto necessita, não. Ele está querendo algo mais na sua vida. O milagre para você é importante, mas além do milagre que você tanto quer, o Senhor está querendo salvar a sua vida nesta noite. O Senhor está querendo ter algo diferente com você nesta noite. O Senhor está querendo ter uma experiência nova com você nesta noite. Talvez você já recorreu a muitos lugares, seu problema não foi resolvido, mas apenas com um toque, apenas com crer nessa noite, com a sua fé sincera, a sua vida vai se transformar nesta noite. A sua vida vai ter uma mudança que talvez você nunca imaginou. Você queria uma coisa, mas o Senhor quer te dar muito mais. Mas basta apenas você crer nessa noite. Crer que o Senhor é capaz. Crer que o Senhor está presente. Crer que o Senhor, meus irmãos, Ele é o dono dos milagres. Pode parecer que está morto, pode parecer, mas para o Senhor está apenas dormindo. Pode parecer que não tem mais jeito. Foram 12 anos que aquela mulher gastou tudo que ela tinha, mas o dia que ela decidiu usar a sua fé, usar uma ferramenta que todos nós temos na nossa mão, aquela mulher alcançou misericórdia, aquela mulher alcançou graça perante o nosso Deus. Então, meus irmãos, nessa noite você precisa entender que você tem uma ferramenta poderosa nas suas mãos. A ferramenta é a fé. E eu quero te dizer ainda mais: o Senhor se faz presente. É como duas coisas que se encaixam, é a fé e o Senhor. Quando essas duas coisas se encontram, meus irmãos, o resultado se chama milagre, o resultado se chama libertação, o resultado se chama salvação das almas. Então, eu vou te dar mais uma boa notícia. São duas partes, fé e o Senhor. O Senhor está pronto para receber nessa noite a sua fé. Está preparado. Agora Ele quer saber se você está fazendo a sua parte, se a sua fé ela está intacta,
se a sua fé está genuína no Senhor Jesus. O Senhor quer saber de você nessa noite. Olha, meus irmãos, eu não tenho questão de costumes, mas eu estou sentindo nessa noite de fazer isso, de orar pela sua vida. Não sendo como uma tradição, mas nessa noite que seja algo diferente. Que a mulher do fluxo de sangue, que Jairo possa ser exemplos, que não tem momento de desistência não. Enquanto o Senhor Jesus estiver presente, ainda há esperança, ainda há vida, ainda há salvação. Então nessa noite, eu quero convidar você a vir aqui na frente, mas não tenha medo não, meus irmãos, não tenha medo não, porque aquele demônio que estava no Gadareno, curioso, o demônio não teve vergonha de chegar perante o Senhor não. Portanto, por que você vai ter essa vergonha não? Mas creia que o Senhor Ele vai fazer algo poderoso na sua vida nesta noite. Creia, meus irmãos, que a fé é a maior arma que um crente pode ter nas suas mãos. Que basta, meus irmãos, basta uma atitude de fé, uma pequena atitude do tamanho de um grão de mostarda, para que você possa ver as águas se moverem na sua vida.